Oi, gente, tô aqui de novo, mais uma videoaula para vocês, dessa vez sobre Platão. Eu já mandei para vocês as aulas sobre os sofistas e sobre Sócrates. Então agora vamos lá começar com Platão, que vai se tornar um grande amigo nosso. Tudo bem? Vamos lá! Então Platão, ele é uma figura clássica da filosofia grega. Ele nasceu em Atenas lá pelo ano 428 a.C. e se tornou um dos filósofos mais importantes da história. As suas ideias, o seu pensamento, eles percorreram os séculos e chegaram até nós. Nós podemos dizer que muita coisa do pensamento de Platão ainda está muito vivo e influencia muita gente e muitas ideias que vão florescendo por aí. Só para vocês terem uma ideia, a trilogia Matrix, ela foi toda inspirada em Platão e na sua teoria das ideias. Então, vocês verem que Platão não é alguém que ficou lá perdido séculos atrás, não. Ele avança pelos séculos e chega até nós. Platão foi discípulo de Sócrates e, após a condenação e morte do seu mestre e professor, ficou decepcionado com a democracia ateniense e passou a viajar por outras cidades, conhecer diferentes pensamentos, e a gente pode perceber no seu pensamento que há grandes influências de diferentes lugares. Ele retornou a Atenas no ano 387 e fundou a sua escola filosófica, que foi chamada de Academia. Não porque ali fizessem ginástica e levantassem peso e essas coisas, não. Ela se chamava Academia porque ficava ao lado do templo do deus Academe. E ainda hoje no mundo inteiro, quando nós queremos falar do lugar onde se produz conhecimento, nós falamos de academia. Platão acreditava que por detrás de nossa realidade material existe uma realidade abstrata, que seria o mundo das ideias. No mundo das ideias existem todas as ideias primordiais, sendo que essas ideias são perfeitas e eternas. As formas. Por exemplo, uma cadeira, ela pode mudar o formato. Redonda, quadrada, 3 pés, 4 pés. Mas a ideia, cadeira, sempre será a mesma. Um objeto para sentar. Então, segundo Platão, nós podemos alcançar essa realidade, a realidade do mundo das ideias, onde estão todas as ideias de todas as coisas por meio da razão. Além do mundo das ideias, nós temos o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos é aquele que nós captamos pelos sentidos. Pela visão, pelo olfato, pela audição, pelo tato, pelo paladar. É o mundo onde habitamos, o mundo material. Esse mundo aqui que nós estamos vendo nesse momento, percebendo nesse momento, através dos nossos sentidos, ele é uma cópia do mundo das ideias. Então pensem, existe um mundo onde estão todas as ideias de todas as coisas. E esse mundo em que nós vivemos aqui, ele é uma cópia, cada coisa é uma cópia do mundo das ideias. No entanto,
por ser uma cópia, ele está sujeito ao erro e não é eterno. Tem um tempo de duração, enquanto o mundo das ideias é eterno. É por isso que a gente diz que Platão faz uma síntese entre Parmênides e Heráclito. Vamos lembrar? Para Heráclito, tudo muda o tempo todo, tudo está em constante movimento. Para Parmênides, o ser não muda. O que muda são as aparências, aquilo que nós captamos pelos sentidos. Então, o que Platão nos diz? Que o verdadeiro ser das coisas, que está no mundo das ideias, este não muda. Este permanece sempre. Agora, nesse mundo, no mundo da matéria, no mundo que nós captamos pelos sentidos, tudo está constantemente em movimento. Então, no mundo das ideias, não existe mudança, pois tudo é eterno, assim como afirmava Parmênides. E no mundo dos sentidos, tudo está mudando e sujeito ao erro, assim como afirmava Heráclito. Então, se no mundo dos sentidos tudo está sujeito a erro, Platão conclui que o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo das ideias, onde estão as ideias primordiais. E só podemos chegar ao mundo das ideias por meio da razão. Platão afirma isso porque acredita que o uso dos sentidos nos leva ao erro, ou seja, aquele conhecimento que nós adquirimos através dos sentidos, ele provavelmente está errado. Mas o conhecimento que nós adquirimos por meio da razão, esse quase certeza está certo. Agora vamos tratar de um assunto muito importante para Platão, que é a relação corpo e alma. Assim como um mundo, não é? Tem o mundo das ideias, o mundo dos sentidos. Bom, o corpo e a alma também são diferentes, têm substâncias diferentes e compõem o homem. O corpo do homem, do ser humano, está ligado ao mundo dos sentidos. Tem defeitos e tem um fim. O corpo é aquela parte material, o invólucro, onde a alma se abrigou quando ela veio fazer parte desse mundo. A alma é a morada da razão. Ela é eterna, abstrata. Não conseguimos ver nem tocar. Agora, se a alma é eterna e o mundo das ideias também é eterno, a alma sempre viveu lá. Ela só passou a habitar um corpo, esse corpo que nós temos agora, ou outros anteriores, ou outros que nós habitaremos depois. Isso é o que Platão chama de transmigração das almas. As almas vão se purificando através de diferentes encarnações. Então, meus queridos, eu conto para vocês que eu estou na minha última encarnação, porque já Sócrates dizia que
o filósofo é a última encarnação, né? Então, eu acredito, eu tenho esperança de que eu esteja na minha última encarnação. Depois disso, é só alegria. Gente, lembrando lá do mito da caverna que nós estudamos nas nossas primeiras aulas, vocês lembram que quando falávamos da caverna, que ela simbolizava o mundo dos sentidos, eu falava que as correntes que aprisionavam aqueles homens, elas simbolizavam o corpo. Pois é, o corpo é como se fosse uma prisão. A alma é uma prisioneira do corpo. O que a alma tem que fazer? A alma tem que se libertar. Mas não é que ela tem que se libertar destruindo esse corpo, matando e saindo dele. Não. Ela tem que dominá-lo. Então, é preciso que seja o cocheiro ou o cavaleiro que domine o cavalo e não o contrário, certo? Então, a alma seria o cavaleiro e o cavalo seria o corpo. É o cavaleiro quem tem que dominar o cavalo. Isso é fundamental para que a alma possa fazer aquele processo dialético que a levará ao verdadeiro conhecimento. Agora vamos falar um pouquinho de política. Platão, em geral, manifesta desapreço pelos políticos do seu tempo. Ele o faz como alguém que viveu nos bastidores das encenações políticas desde a infância, porque a sua família era uma família importante e que sempre esteve ligada às decisões que eram tomadas para a sociedade ateniense. Então, as críticas que Platão faz à democracia ateniense pressupunham um conhecimento direto das manobras políticas e de seus verdadeiros motivos. Vamos lembrar que o princípio básico da democracia é o direito que todos têm de exercer um cargo público e determinar a política do governo. Vocês viram o vídeo sobre a democracia em Atenas e vocês aprenderam ali que os cargos públicos eles eram ocupados por sorteio. Para Platão, a democracia é o poder exercido por qualquer um. Ou seja, ele pode ser exercido por pessoas despreparadas e incapazes de solucionar os problemas da cidade e encontrar os melhores caminhos. Inclusive, ele dá o seguinte exemplo. Se nós precisamos de fazer um conserto na nossa casa, por exemplo, se nós temos que fazer um encanamento que estourou, que está entupido, alguma coisa assim, nós não vamos chamar qualquer pessoa. Nós não vamos fazer um sorteio para chamar alguém para consertar esse problema na nossa casa ou para fazer algum serviço na nossa casa. Nós vamos procurar o melhor profissional. No caso do encanamento, nós vamos chamar o encanador e vamos inclusive pedir referências desse encanador para saber se ele é bom profissional, porque nós queremos que faça um bom serviço. Pois bem, o problema
é que na cidade, em Atenas, por sorteio, podia ser qualquer um sorteado para cuidar dos assuntos da cidade. Mas como isso? Não deveriam ser os melhores, os mais preparados para cuidar do assunto da cidade? Eles não deveriam ter sido preparados para isso? Para Platão, o poder as pessoas, elas têm inclinações naturais. Algumas pessoas, elas têm uma inclinação, por exemplo, para serem guerreiros. Quer dizer, é mais forte a sua parte irascível da alma. Algumas pessoas têm uma parte concupiscível mais forte. Outras pessoas têm uma parte intelectiva mais forte da alma. São chamados a uma vida intelectual, por exemplo. Eu dizia para vocês que ele vai fazer um estudo antropológico da alma no ser humano para poder também entender melhor a política. Porque a polis funciona como funciona cada ser humano. E ele apresenta para nós, junto com essas 3 partes da alma, quando vai tratar da política, da polis, a metáfora do navio. Para que um navio navegue da melhor forma, é preciso que os homens realizem da melhor forma as seguintes tarefas. Primeiro, o uso da força para o remo. Há aqueles que têm mais força física e eles vão se dedicar a isso, a remar. Claro que aqueles que são mais fortes são melhores para essa atividade. E quanto melhor e mais aptos a remar eles forem, melhor o navio deslizará pelo mar. Há outros no navio que são encarregados da proteção. Naquela época era comum os capitães dos navios contratarem guardas, guerreiros, para protegerem o seu navio de piratas. Então, alguns dos tripulantes devem estar preparados para o combate caso o navio seja ameaçado. Quanto mais preparados eles forem para proteger o navio, melhor será feita essa proteção. Tanto que existe toda uma formação para quem quer ser guerreiro, para quem quer ser soldado. E por último, os navegadores, que são os responsáveis por decidir os rumos do navio. Até claro que entre os navegadores nós vamos ter os marujos, não é? E vamos ter o capitão. Então, e o capitão, por exemplo, ele tem que estar muito bem preparado para decidir os rumos do navio. Não é qualquer um que pode ser o capitão. Concorda comigo? Então, o estado proposto por Platão é muito semelhante. Então, ele é um estado em que nós temos 3 estamentos. O dos produtores, o dos soldados, dos guerreiros, e o dos
que vão se dedicar à administração, ao governo da cidade. E para isso é preciso todo um processo de educação, de formação. As pessoas precisam ser educadas, formadas para exercer da melhor maneira aquilo que é a sua função dentro do Estado. Então, gente, nós temos o primeiro estamento, né, que dedicar-se-ia à subsistência da cidade. São os produtores, são os agricultores, os comerciantes, os industriários, etc. Acontece que, para se saber quem vai desempenhar essa função, é preciso que todos os que nascem na cidade passem pelo mesmo processo de educação, até que, lá pelos 20 anos, é feita uma prova. E aqueles que não passam nessa prova, eles vão se dedicar à produção, à subsistência da cidade. Mas até aí, eles tiveram uma formação muito forte em aritmética, que aritmética todos precisam. Como essas pessoas, elas vão estar ligadas mais ao que é material, a produção material da vida na cidade, então a virtude que elas têm que praticar, que elas têm que procurar cultivar, será a virtude da moderação. Ok? Exatamente como a alma de bronze. Aqueles que passaram pela prova vão continuar por 10 anos ainda se preparando e lá pelos 30 anos vão fazer uma nova prova. Aqueles que não passarem por essa prova, eles vão se dedicar à defesa da cidade. Eles são a alma de prata. Eles vão, como eles vão se dedicar a essa parte da alma irascível, então, e defender a cidade, eles vão precisar cultivar a virtude da coragem, não é? Da Andreia, da fortaleza. E aqueles que passaram por essa última peneira, que são uns poucos mesmo, eles vão continuar a sua formação até os 50 anos. E vai caber a eles o governo da cidade. Eles foram selecionados, eles são os melhores. Eles não chegaram aqui porque eles vinham de uma família tal ou qual, ou por indicação, mas eles chegaram aqui através de um processo de seleção. Todos tiveram as mesmas oportunidades e foram passando pelas provas. E eles agora vão receber uma formação intensa em filosofia para governar a cidade.